Bem-vindos, pessoal, à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar o assunto regionalização do espaço mundial. Vocês podem acompanhar esse conteúdo, né, a partir da página 38, tá certo? A partir da página 38 do nosso livro. Então, veja só, como... Pronto. O que é regionalizar? Né? Então, vamos iniciar pelo termo. Né? Regionalizar é dividir o espaço, certo? Um município, um estado, um país, continentes ou todo o mundo em regiões, né? Ou seja, partes de um todo que possuem traços comuns. Então, um exemplo, região Nordeste. Então, a região Nordeste, quais características, né, tem a região Nordeste? Então, o aluno vai se remeter imediatamente à ideia de aspecto climático, aspecto da vegetação, que é a caatinga. Então, toda uma situação que você não vê em outras regiões. Quando você fala já região norte, o aluno já vai pensar no aspecto chuvoso da região norte, no aspecto da vegetação da floresta amazônica. Então, o aspecto de regionalizar significa então também trazer à reflexão traços comuns de determinada região. E aí, né, para que regionalizar? É justamente para estudar melhor o espaço, compreender justamente as particularidades de cada região, os seus fins, para fins justamente administrativo, planejamento político, né? E como regionalizar? Então existem diversos critérios, né? Regionalizar por continentes, né? Por paisagens naturais, certo? Países ricos e pobres. Observe aqui que são formas de estudar determinados espaços. Que vocês têm aí, inclusive aí na página 39, né? É a divisão do... Você tem um planisfério com a divisão dos continentes. Né? Então, regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, mas também dos objetivos, o que você pretende com essa regionalização. E aí, os continentes, né? Então, o continente, a divisão por continentes é uma forma de regionalizar o mundo, fundamentada principalmente em fatores físicos ou naturais. Então, o que são continentes? Então, justamente aqui eu estou indo aqui a conceitos muito diretos, né? São imensas massas, né, sólidas sobre a superfície terrestre. E aqui nós temos então essas possessões, né, desses continentes. América, Europa, Ásia, Antártida, África e Oceania. Como vocês podem acompanhar aí no mapa, vocês têm também no livro de vocês. Então, eis aqui uma indagação que sempre fazem, né, sobre a Austrália. Né? Então, a Austrália seria um continente ou uma ilha? É diferente, né? Porque basicamente se atribui o conceito de ilha a uma determinada porção do espaço pequeno. O continente australiano é enorme, né? Digo isso no que diz respeito a continentes, né? Então, mas quando você vai comparar ele com os demais, ele é o menor. Né? Mas não dá para fazer uma correlação entre o continente da Oceania com comparando ela com ilhas. Né? Então você tem aí um exemplo, né? Cita aqui a Groenlândia, né? Que é uma possessão, né, da Dinamarca, seria classificado também como continente.
E aí, olha, a origem dos continentes, aqui é mais uma explicação mais, eu diria que física, né? Que diz respeito à geologia do nosso planeta. Então, a superfície do nosso planeta ela é composta, né, justamente por partes sólidas e líquidas. Então, o continente é essa parte sólida, que inicialmente, então, há 220 milhões de anos, você tem aquela famosa teoria das placas tectônicas, iniciou um processo de separação do continente. Inicialmente, nós tínhamos, então, um supercontinente que era conhecido a Pangeia, que veio, então, a se fragmentar. Quem primeiro explicou isso, né, foi o cientista alemão Alfred Wegener, quando ele criou a teoria da deriva continental. E essa teoria da deriva continental, ela apresentava alguns... Isso aqui é do início do século XX, né? Alfred Wegener, se não me engano, aí, 1919. E essa teoria, ela basicamente, Wegener, ele não tinha como provar ela. Então ele fez uma série de questionamentos dizendo que os continentes, as bordas dos continentes se encaixavam, né? Como por exemplo a África e a Ásia, ou a África e a América, perdão, gente, a África e a América, e só que perguntaram a ele, né, se ele tinha como provar, e ele não tinha, né? Ele apenas sugeriu que esse processo poderia ter acontecido pelo impacto das ondas nas margens dos continentes. Só que Wegener, né, a resposta para os questionamentos dele estava no fundo dos oceanos, que era onde ocorre o encontro de placas tectônicas. E aí vai ser criada então a famosa, né, teoria das placas tectônicas, que na realidade não são os continentes que se movimentam, e sim placas, né, sobre a qual os continentes estão em cima. E essas placas, quando elas se movimentam, levam consigo os continentes. Tá aí, né, a demonstração, né, da teoria das placas tectônicas. Isso, pessoal, só foi possível ser comprovado já na década de 50, quando o assoalho oceânico ele foi todo mapeado por submarinos. Então aí viu-se que realmente, né, aquela ideia do movimento dos continentes de Wegener, do início do século XX, ela fazia sentido. Né? Então aí nós temos os movimentos dessas placas, elas não são iguais, né? Existem placas que estão se chocando, placas que estão se afastando. Né? Então tudo isso traz como consequências para a superfície, né? Formação de vulcões, terremotos, né? Tsunamis, tudo isso é uma consequência do processo de movimento de placas tectônicas. Observem, né, então aí, mostra aqui, áreas de contato, né, entre as placas tectônicas, e essas áreas, né, justamente onde ocorrem as atividades sísmicas, e eu diria aqui que 90%, né, dos vulcões estão distribuídos sobre essas regiões, certo? Então, pergunta aqui, né? Qual é a semelhança? Então, com certeza, nas regiões de limites de placas, né, a semelhança entre aquele mapa das placas tectônicas, isso aí, que é justamente a distribuição dos vulcões e das áreas sísmicas acompanham as regiões de encontro de placas. E aí, voltando então para o conceito de massas continentais, existem 4 grandes massas continentais, né, ou porções territoriais da superfície terrestre, vocês podem ver aí. Tá? O Velho Mundo, né, o Novo Mundo, que aí pega aqui a América do Norte e a América do Sul, né, Groenlândia, né, conhecido Novíssimo Mundo, que pega a parte ali do Pacífico, né, e a Oceania.
e o continente antártico. Devo destacar, né, que essa área aqui, né, o Novíssimo Mundo, né, os termos que se referem à história humana, né, justamente ao processo de colonização, certo? Processo de colonização que foram submetidos esses territórios aos povos europeus. Inclusive, isso aqui é questionado historicamente, é criticado, porque passa a ideia de que civilização só chegou à América, né, esse termo de civilização, com o povo europeu. E não, né? Nós sabemos bem hoje que já existia povos aqui muito bem desenvolvidos, diga-se de passagem. Né? Incas, astecas e maias já existiam na América antes da chegada dos europeus. Então, o Velho Mundo se refere justamente, né, ao local de surgimento das mais antigas civilizações, né, que tem registros históricos. Né? Então, fósseis antigos, o berço das civilizações, principalmente ali na região do Rio Tigre e Eufrates, né, onde tem os povos mais antigos, sumérios, acádios, babilônicos. Então, o que acontece? O berço da civilização ocidental dominou o mundo a partir do século XV, né, com as famosas processos de colonização, de grandes navegações. Então, o processo de alterações de hábitos, né, o modo de vida tradicional de uma sociedade, então passou a ser modificado com o processo de domínio dos povos europeus. Né? No caso aqui, nós somos um exemplo disso. Né? Quando os portugueses chegaram aqui, então a maioria do povo brasileiro, né, eram tribos, né, principalmente do tronco tupi, e com o passar do tempo os portugueses foram impondo a sua cultura, foram catequizando os índios, trouxeram os escravos, né, o povo africano, e dessa miscigenação entre o branco europeu, o negro africano, o indígena, né, surgiu então o povo brasileiro. Né, desses três, poderia dizer, né, dessas três bases humanas. Então, esse aqui, né, o ponto de vista europeu, né, esse negócio desses aspectos. Então, o Novíssimo Mundo, né, é justamente a Antártida, que é o continente, né, não foi chamado de mundo, né, por não ser habitado basicamente apenas por bases científicas. Né, não existe uma margem populacional considerável na Antártida, né, até porque é um ambiente hostil. Então não existem cidades, né, praticamente a atividade agrícola, nada disso tem na Antártida. Então é o que acontece, que aconteceram acordos, né, internacionais sobre a Antártida. Então não foi dividida em países, né, e ninguém reside ali de forma permanente. O interesse pela Antártida é justamente localização, instalação de bases aeroespaciais, pesquisas sobre água, né, reserva em geleiras, subsolo que, diga-se de passagem, é rico em petróleo também. Né? Então, aconteceu em 1961 o Tratado da Antártida, que determina que até 1991 a Antártida não pertenceria a nenhum país. Todos tivessem direito, né, a se instalar com bases científicas. Porém, não ocorreria ali a instalação de bases militares, né, nem exploração mineral. Então aqui a conhecida base Comandante Ferraz, né, essa foto aí foi de 2008, essa base aí em 2017, ou foi em 2018, se não me engano, aconteceu um incêndio, né,
e teve que ser completamente reconstruída. Muitas das pesquisas científicas que tinha na base do Comandante Ferraz foram perdidas. Então, os países, né, que possuem bases científicas, que realizam estudos de pesquisas na área, né, poderiam participar, né, de qualquer decisão sobre o território no futuro. Então, e até hoje se mantém essa concepção sobre a Antártida. Então, ela é um território internacional. Certo? Então, os 30 países signatários do Tratado da Antártida decidiram, então, prorrogá-lo, né, por mais 50 anos. Então, aí essa determinação que valeu até 91 foi estendida até 2041. Então, vamos lá aqui. Ainda continuando sobre a concepção de regionalização, né, por alguns países, por paisagens naturais, que permite mostrar os fatores, os aspectos naturais que relacionam, né, os espaços uns com os outros, em determinados pontos da Terra, caracterizando cada um, né, a sua respectiva paisagem natural. Então, o que é paisagem natural? É o resultado da própria dinâmica do planeta, que apresenta, então, um aspecto de contemplação. Então, é um conjunto formado por elementos importantes que variam, mesclam-se, né, entre natureza e a ação humana. Então, o aspecto natural vai estar restrito ao relevo, ao solo, clima, hidrografia, vegetação. E o homem ele vai utilizando esses recursos, né, e modelando também ao seu perfil. Então, exemplos, né? Então, você tem aqui exemplo de interação entre o clima e o relevo. Então, a chuva e o vento desgastam o relevo. Então, existe aí toda uma questão de simbiose. Então, áreas mais elevadas são geralmente mais frias. Observe, então, a dualidade, né? Uma cadeia de montanha pode impedir a chegada de ventos em outra parte, né, em outra região, tornando essa outra região que não passa ventos, né, mais secas. Então, veja só, todo esse contexto de dualidade. Cobertura vegetal depende, né, do solo e do clima. A decomposição de frutas, de folhas, né, fertilizam o solo. Então, observe bem aqui, ó, que existe então essa relação entre vegetação, clima, solo, tudo isso está interligado. Né? E aí, a evapotranspiração ajuda a manter os índices pluviométricos. O melhor exemplo para esse contexto aí, esse triplo, né, essa tripla caracterização, nós podemos citar a Amazônia, né, que tem um solo rico em matéria orgânica, que é de onde essa matéria orgânica? Da floresta, que cai da floresta, né, que entra em decomposição devido ao clima equatorial, que é quente e úmido. Então gera ali um ciclo de autossuficiência da Amazônia. E aí você tem relevo e hidrografia, né? Então, a direção dos rios depende do relevo. Então, os rios eles correm das regiões mais altas para as regiões mais baixas. Sempre. Né? Por onde passam os rios, eles vão erodindo o relevo, né? E com o tempo provocam a formação de vales, de planícies, todo um processo. Então, o relevo ele influi na correnteza dos rios, e essa correnteza do rio ajuda a modelar o relevo. Bem, trazendo aqui agora para o aspecto, né, de vegetação, certo? As paisagens naturais, paisagens temperadas, né, ali da região dos Estados Unidos. Né? Então, paisagens tropicais, que são as florestas brasileiras,
as regiões de altas montanhas, zonas polares e os desertos. Tudo isso aí no contexto de paisagem do planeta Terra. E aí, nós temos as formações vegetais do globo terrestre. Vou acelerar aqui, que são mais informações físicas, né? Então, regiões temperadas, de médias latitudes. Então, essas regiões aí são regiões mais propícias, inclusive a regiões de tornados, né? A caracterização também das estações do ano, tudo isso aí estabelece uma relação de convivência com a natureza, né, na qual as regiões temperadas, elas necessitam de todo um manejo, né, entre os períodos, né, de climas mais amenos e de climas mais rígidos, né? Quando está coberto então ali de neve, essas regiões elas não são tão propícias, porém tem que se aproveitar os períodos, né, de climas mais amenos então para a produção. Então aqui você vê aqui bem diferente do que é produzido em regiões tropicais, como aqui no Brasil. Então você tem aqui trigo, aveia, cevada. Um exemplo, o Brasil ele não é um grande produtor de trigo. Por quê? Porque nossa característica climática não favorece. Nós compramos o nosso trigo da Argentina. Nas regiões de baixas latitudes, próximas ao Equador, então você vai ter ali regiões intertropicais. E aí, observem as produções, são gêneros agrícolas tipicamente tropicais, como milho, cana-de-açúcar, mandioca, café, algodão, eu acrescentaria aí laranja, né, também. E nas regiões de climas extremos, né, você tem aqui as regiões de ciclos polares, então o clima frio, o inverno muito rigoroso, verão brando, né, assim, rápido, certo? E queda de neve constante. E aí, né, na região do Ártico, né, apesar de ser um clima inóspito, mas ainda existe povoamento, né, embora pouco. Na região da Antártida não permite isso, praticamente. Então, observe aqui que eu estou sempre relacionando então, essa questão da regionalização a aspectos, os mais diferentes aspectos. E aqui, no aspecto dos desertos, né? Então, basicamente, povoamento em regiões desérticas é por tribos, né, conhecido como beduínos, e eles são nômades, né, geralmente buscando regiões para sua sobrevivência, né, conhecem bem o ambiente. E aí você tem temperaturas extremas, né, 50 graus acima de zero, 50 graus Celsius, né, à noite 0 grau, então são uma amplitude térmica enorme. Então essas regiões, as reservas de água são raras, né, aí coloca aí intermitentes, né, só existe em alguns períodos. A vegetação tem pouca umidade, que se adaptou, geralmente ali cactáceas, poucas se adaptam a ela. E aí, geralmente as áreas mais férteis são conhecidas aí como os oásis, as regiões litorâneas e vales de rios, certo? Geralmente há a predominância de terrenos arenosos. E aí as cadeias montanhosas. Geralmente cobertas de gelo, tá? As chuvas e a neve são abundantes. Então você vê aqui uma média, né, pela altitude, certo? E essa média aqui altimétrica, né,
é justamente a questão aqui para você entender a diversidade vegetativa. Por exemplo, olha, matas e pastos entre o nível do mar e até 300 metros, florestas, né, vai até essa média aí, você encontra entre as florestas tropicais e as florestas caducas, né, que são aquelas florestas que perdem as folhas completamente em determinado período do ano. E aí você tem aqui uma variação da altitude. De acordo com que vai aumentando a altitude, vai diminuindo a diversidade de plantas, porque é justamente aquelas que vão resistir à diversidade da altitude. Então, quando você vê a partir de 1000 metros, né, já vai dominando só as florestas de pinheirais. Né? Pode observando. Então, de acordo com o que vai aumentando, 3.000 metros, campos alpinos, e aí, a partir de 3.000 metros, você já não tem vegetação. Já existe, então, uma predominância única, né, de uma paisagem única. E aí, a regionalização é a questão da cultura. Então, tudo isso aí é o aspecto que o homem agrega ao ambiente, né? Então, com a tecnologia, com todos os seus hábitos que ele desenvolveu ao longo de milênios de história. E todos os povos têm, então, sua cultura, tem sua característica, né, que vai determinar a sua cultura. Então, a cultura mais aprimorada, né, que já conhece mais a escrita, a vida urbana, a metalurgia, então foi um processo de desenvolvimento da civilização humana. São grandes culturas ou agrupamentos que levou a esse desenvolvimento. Então, uma civilização constitui uma identidade cultural que vai além da diversidade, né, entre localidades, etnias ou nações. E aí você tem aqui, né, a civilização ocidental, a islâmica, que é o que nós conhecemos hoje, né? A oriental, né, as chinesas, a hindu. Bom, então as grandes civilizações do mundo, a distribuição aí, como você pode observar no planisfério. Então nós temos a civilização ocidental, né, que é a Europa, influenciada pela filosofia grega, né, o direito romano, basicamente aqui é o que vai influenciar a civilização ocidental. Existe um tripé muito bem fortalecido, que é a filosofia grega, o direito romano e o aspecto religioso judaico-cristão. Né? Então, tá aí, como você vê, os princípios religiosos. Então, nós tivemos culturas monoteístas, né? Crença de um único Deus. Então, o Ocidente só passou a conhecer a democracia, direitos humanos, tudo isso só a partir do século XVIII, né? Com o advento do movimento iluminista. Certo? Então, a ideia materialista do progresso promove o acúmulo, né, de bens, obras, riquezas materiais, que é a concepção do sistema capitalista, que é uma base fundamental para a civilização ocidental. Tradição, grande importância, certo? Então, tudo isso aí vai ajudar na formação do povo da civilização ocidental. Que eu estou dizendo isso aqui, né, mas são as nossas características. Muitas vezes a gente nem sabe disso, né, mas nós recebemos essa influência. A grande parte de vocês que estão assistindo essa aula já nasceram em um ambiente cristão, não é? A grande parte. Então, seja evangélico, seja católico, nesse ambiente. Então,
recebendo então influência o quê? Influência judaico-cristã, né? Então, no século XV, isso aí foi expandido. Como foi que aconteceu isso? Essa expansão, a expansão marítima, e com a expansão marítima, então, vai ocorrer então, uma expansão da civilização ocidental para os novos continentes que foram conquistados. Então, com isso, com esse desenvolvimento, nós tivemos então também o desenvolvimento no aspecto material, de transporte, de comunicação, de recursos, chamada modernidade, né? Veio aí em todo esse acontecimento. Então, a civilização ocidental ela vai se universalizar e espalhar-se pelo planeta, gerando aí, né, a grande maioria também, né, dos problemas que afetam a humanidade atualmente. Teve a expansão, mas também teve a problematização. O surgimento de N problemas. Um exemplo, o consumismo exacerbado que nós vivenciamos em nossa sociedade, a formação de países pobres e países ricos, classes sociais cada vez mais distantes uma da outra, os mais ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Então você vai ter aqui toda uma problemática. E no contexto geopolítico, gerou também problemas, né, que afetam a humanidade. Então você vai ter aqui armas atômicas, poluição, desigualdade de desenvolvimento. Então você vai ter aquela famosa divisão dos anos 90, não é? País do Norte, País do Sul. E isso tudo vem nesse contexto, né, de desenvolvimento de civilização. Já a islâmica, não, né? A islâmica ela vai ser justamente conduzida pela religião de Maomé, né? O islamismo, a religião muçulmana, fundada por ele no século VI, século VII, certo? Cria-se então essa nova fé dos países árabes. E aí existe toda também uma série de princípios, né? Então, o princípio fundamental da religião, fé em Alá, reza obrigatória, 5 vezes durante o dia. Observem tudo isso aí. A peregrinação também, né? A cidade do profeta, a cidade de Meca. Jejum, o famoso Ramadã, que é o mês, né, sagrado dos islâmicos. Nós temos o quê? Nós temos a quaresma. Então, e aí, contribuição de parte, né, de sua renda. Então, existe aí esse aspecto, né, de contribuição material para os mais pobres. E a jihad islâmica, né, que tem provocado um contexto, né, de enfrentamentos, inclusive enfrentamentos entre judeus e islâmicos, né? É o que está acontecendo atualmente. Vocês estão acompanhando os conflitos na região do Oriente Médio, né, entre Israel e o povo palestino, que é o povo muçulmano. Então, todo esse contexto, né, de enfrentamento político e religioso. Então, eu usei bem essa base aqui na nossa aula, pessoal, para vocês saber, né, o que é regionalização, que vai dos aspectos físicos aos aspectos humanos. Depois eu vou adentrar mais na discussão entre regionalização, no que diz respeito à divisão de países também, que é uma forma mais particularizada dessas classificações. Beleza? Então eu vou parando aqui. Essa foi a nossa aula. Até a próxima.